Hebreus 6 e as lições de Cades Barneia, por G.H. Lang. Texto bíblico, Hebreus, capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 8. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque é a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Texto da tradução, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Novamente, a sequência do ensino com respeito à constituição de Cristo como sumo sacerdote, Hebreus 4, 14 ao capítulo 5, verso 10, encontrou um obstáculo na compreensão dos leitores hebreus. Isso levou a mais uma exortação séria, como podemos observar no texto de Hebreus, capítulo 5, verso 11 ao capítulo 6, verso 7. Quem eram estes que foram advertidos? Estes que foram advertidos têm vida espiritual, pois possuem audição espiritual e apetite espiritual por leite, e eles são comparados distintamente aos bebês. Eles demonstram capacidade para o crescimento e podem andar, pois são exortados a continuar. Evidentemente, não são pessoas mortas espiritualmente, pois se esse fosse o caso, nenhuma dessas atividades seria possível. Além disso, o escritor, logo adiante no texto,
os chamará de amados e recomendará o trabalho e o amor que eles demonstraram em relação ao nome de Deus, ao terem ministrado e ainda estarem ministrando aos santos. Capítulo 6, versos 9 e 10. E mais tarde falará sobre como eles suportaram alegremente uma grande luta de sofrimento, seguida de o espólio de suas posses, pois eles estavam convencidos de possuírem um melhor e mais duradouro patrimônio. Capítulo 10, versos 32 a 36. Era dessa mesma firmeza que eles tiveram no passado que eles precisavam agora. Mas ninguém pode exortar aos mortos a serem firmes. Esses a quem essa exortação se dirige, portanto, tinham vida espiritual e eram genuínos cristãos. 2. A necessidade de aviso. A audição deles tornara-se menos aguda do que tinha sido. Vocês tornaram-se, gegonate, grego, insensíveis no ouvir. 5:11. Eles haviam sido crentes por tempo suficiente para se tornarem mestres da fé para com os demais cristãos. Mas pelo fato de não crescerem e de não ensinarem aos outros tudo que o Espírito Santo lhes havia ensinado, eles estavam perdendo o que haviam recebido. Nós devemos sempre ensinar o que recebemos, do contrário, esqueceremos o que sabemos. Devemos repartir toda a bênção que recebemos do alto a fim de sempre a possuir conosco. Se deixamos de dar, deixamos de ter. Essa é a lei do amor. Richard Chenevix Strange. À medida que o apetite deles falhava, o poder da digestão espiritual enfraquecia. Por isso agora eles não podiam entender as lições avançadas ou assimilar alimentos sólidos. Leite era tudo o que eles podiam suportar. E mesmo essa dieta leve, eles não conseguiam fazer por si mesmos. Antes, tinham que ser alimentados por outros. Como consequência, eles se tornaram fracos no entendimento. Eles tinham dificuldade de distinguir entre comida boa e ruim e estavam correndo perigo de sofrerem um interrompimento no desenvolvimento, em vez de estarem a caminho de se tornarem homens adultos, usando cada vez menos seus sentidos espirituais, a esteteria, grego, as faculdades perceptivas. A sensibilidade deles nas coisas celestiais tornou-se prejudicada. Ao estar em uma condição tão deplorável, eles poderiam ingerir comida insalubre ou até mesmo veneno, sem estarem cientes do fato. Eles poderiam sofrer lesões e não saberem disso. Há muitos crentes hoje em dia desse tipo. Os perigos que envolvem suas vidas são muitos e sérios. 3. A exortação. Prossigamos. Ao exortá-los, o autor da epístola menciona-lhes os princípios elementares dos oráculos de Deus. Capítulo 5, verso 12. Ele também lhes cita os princípios elementares da doutrina de Cristo. Capítulo 6, verso 1. É óbvio que os oráculos de Deus e a palavra ou mensagem concernente a Cristo tiveram seus princípios elementares no Antigo Testamento. Portanto, aquele que viesse a se tornar versado nos oráculos de Deus e sua mensagem concernente a seu tópico principal, o Messias, tou Christou, necessariamente começaria pelo Antigo Testamento e progrediria ali, até que o entendesse de forma plenamente suficiente.
O fracasso nessa questão é uma das razões iniciais para a condição infantil em que se encontram tantos cristãos e, na verdade, muitos pregadores e mestres de hoje. Por outro lado, aprender apenas o abecedário, a tabela de multiplicação ou apenas os princípios básicos de qualquer assunto significa permanecer uma criança no entendimento. É nosso dever prosseguirmos em direção ao pleno crescimento, para alcançar maturidade e estatura, a fim de nos tornarmos homens de Deus. Essa foi uma das últimas exortações de Paulo, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Podemos observar nessa exortação o progresso de um bebê que desde a infância sabe as sagradas letras. Para um homem de Deus plenamente habilitado para toda boa obra. Essa também é a mensagem de Gálatas 3,15 a 4,11. As crianças devem crescer e se tornarem filhos no pleno sentido da filiação, filhos adultos, capazes de compreender e cooperar com seu pai. E o perigo com esses crentes gálatas, assim como com os hebreus dessa epístola, estava no fato de se voltarem para as coisas rudimentares e ficarem contentes com elas. Gálatas 4, 9. Também aos efésios foi ensinado que deveriam crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:11 até o 16. E assim não serem mais crianças. O crescimento e desenvolvimento de uma criança não é algo que simplesmente acontece. Requer, a princípio, o cuidado diligente da mãe ou da enfermeira com alimentação, banho, roupa, treinamento. E, quando esse primeiro estágio tiver sido superado, ainda veremos a criança em fase de desenvolvimento. Então o jovem e depois o próprio homem diligentemente prestará a si mesmo esses mesmos cuidados. Caso contrário, o crescimento cessará, a saúde falhará e a deterioração se instalará. Os oráculos do Antigo Testamento dão a base do conhecimento de Deus e da vida de Deus. O alicerce é indispensável e permanente, mas seu objetivo é para que nele uma superestrutura possa ser construída, e sem esta última, ele é de pequeno valor e fica incompleto. O alicerce do Antigo Testamento está constituído de 6 elementos que formam 3 pares. Primeiro par, número 1, arrependimento de obras mortas. Número 2, fé para com Deus. Segundo par, número 3, ensinamento sobre batismos, lavagem por água. Número 4, imposição de mãos. Terceiro par, número 5, ressurreição dos mortos. Número 6, julgamento eterno. Itens 1 e 2. Todo o Antigo Testamento pode ser resumido como um chamado contínuo aos homens para se arrependerem do pecado e depositarem sua confiança em Deus. A expressão desse arrependimento e fé era a oferta de uma vítima sacrificial, como um reconhecimento público feito pelo pecador de que ele merecia morrer, mas confiava na misericórdia de Deus. Itens 3 e 4. Mas Deus de fato desejava e exigiu que a esta transação judicial fosse acrescentada uma verdadeira pureza visível, juntamente com uma renovação da natureza e seus poderes, pela concessão dos dons que provinham dele mesmo. A primeira era simbolizada pelas frequentes lavagens de purificação ordenadas sob a lei. A última era retratada na imposição das mãos do sacerdote.
É claro que não é ao batismo distintamente cristão que o escritor inspirado está fazendo referência aqui ao usar o termo plural lavagens, baptismon, do grego, imersões. Ele também não está se referindo à imposição de mãos como nos tempos do Novo Testamento, pois estes são dois atos praticados distintamente pelos cristãos e são posteriores aos tempos do Antigo Testamento, ao qual esses rudimentos são aqui conectados. No entanto, o batismo cristão e a imposição de mãos cristã ensinam as mesmas lições que as ordenanças veterotestamentárias, a saber, a pureza pessoal e a identificação, união com as coisas do alto. Aqueles que enfatizam excessivamente esses atos externos designados por Deus devem observar que não foram as lavagens e a imposição de mãos em si mesmas que constituíam o fundamento, e sim o ensinamento a respeito dessas duas práticas. Esse fato não proibiu a não observância dos ritos externos, nem mesmo nos dias dos primitivos cristãos, mas ele certamente nos proíbe de unir a virtude a uma mera observância exterior, sem as condições espirituais para as quais os ritos apontam ao serem realizados de forma pessoal. Itens 5 e 6. O Antigo Testamento não falou muito sobre a ressurreição ou julgamento eterno. No entanto, não se deve inferir que essas solenes percepções eram pouco conhecidas nos tempos primitivos. Seria de interesse e lucro se alguém estudioso competente reunisse os antigos mitos pagãos que incorporam essas expectativas, por mais confusas e corruptas que sejam suas formas. Ele nos mostraria que a revelação primária de Deus incluía esse conhecimento e que assim colocava sobre os homens a responsabilidade de andar como aqueles que sabiam que na morte não termina tudo, mas que antes, ao invés disso, haverá ressurreição e julgamento. E o Antigo Testamento enfatiza suficientemente isso. Alguns séculos após o dilúvio, Abraão é encontrado esperando confiantemente o devolver de Isaque à vida, ao considerar que Deus era capaz de até mesmo levantar dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Ao ir sacrificar seu filho, ele disse aos seus servos: Nós, ele mesmo e Isaque, voltaremos para junto de vós. Gênesis 22, 5. E mais tarde os homens de fé provaram antecipadamente dessa realidade, ao ponto de, no final do período do Velho Testamento e no começo da Nova Era, Marta poder expressar a crença geral que se tinha sobre o destino dos mortos. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. João 11, 24. Um pouco mais tarde, Paulo, um judeu erudito, pôde até mesmo declarar em público que a esperança de alcançar a ressurreição era uma inspiração para todos os israelitas devotos. Atos 26, 6 a 8. E nessa mesma epístola, mais tarde, nosso escritor mencionará que alguns dos antigos esperavam uma ressurreição melhor do que uma mera e rápida ressuscitação após a morte do corpo. Hebreus 11, 35. Essas verdades eram, portanto, a base da verdadeira religião.
E Paulo podia afirmar que sua pregação tinha como base que os homens se arrependessem e se voltassem para Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, que cobre os pontos de 1 a 4 acima. E por fim ele acrescenta que com base nisso seu ensino era o mesmo da lei dos profetas, cumpridos em Cristo ao ser este oferecido como a vítima sacrificial no sofrimento da morte e ser levantado dos mortos como a prova pessoal da ressurreição e julgamento, que é o conteúdo dos pontos 5 e 6 acima, Atos 26, 20, 22 e 23. Este, então, é o alicerce, e nele todo viver piedoso em todas as eras foi edificado, e ainda deve ser edificado. Todavia, ainda é apenas o alicerce. É o fundamento do cristianismo, mas não é o cristianismo em plenitude, assim como o alicerce não é o edifício completo. O que o Senhor e os apóstolos construíram e edificaram como alicerce será apresentado pelo escritor mais tarde. Para o presente, ele enfatiza a necessidade de uma mente, um propósito, um esforço resoluto para seguir em frente, desde o conhecimento básico acerca do que Deus ensinou concernente a Cristo, para uma compreensão mais completa da mensagem divina com respeito a Ele. Impedir um pecador de chegar ao alicerce será sempre o primeiro esforço de Satanás. Mas, falhando nisso, ele se empenha para fazer com que o crente fique satisfeito com o alicerce. E nisso, um número sem conta de almas são enganadas, cegadas e despojadas. Os perigos de isso acontecer são grandes, e advertir, exortar, encorajar, promover o crescimento e o progresso é o objetivo imediato do escritor. Ficar limitado às verdades que formam o alicerce é ser como alguém que deve repetidamente estabelecer o alicerce de uma casa, mas não construir sobre ele. Isso é o que muitos estão fazendo. Essa é a condição de grande parte das igrejas organizadas e estatais. É a razão básica pela qual elas perpetuam o ritual do Antigo Testamento. Essa condição também explica porque mesmo os verdadeiros, porém simples crentes de tais comunidades são geralmente infantis no conhecimento dos propósitos de Deus e na experiência espiritual. Portanto, o autor da epístola os encoraja. Vamos continuar, prossigamos. Versículo 1, perometa, no grego. E juntamente com o encorajamento, ele então adverte-os de forma solene. Isso, ou seja, o progresso, prosseguir até a maturidade, faremos, se, e amper, no grego, se pelo menos Deus permitir, versículo 3. Se Deus permitir, quão solenes são essas palavras? Será que existe alguma possibilidade de que Deus não permita que um cristão continue sua corrida até a maturidade, ou seria isso apenas um louvor piedoso ao Todo-Poderoso? Uma forma antiga que corresponde ao nosso "se Deus quiser"? O contexto nos mostrará que a expressão foi usada com a intenção solene de nos advertir que, infelizmente, é possível para um cristão alcançar um estado de alma tal que fará com que Deus, em seu amor e justiça, não permita mais que ele prossiga. Número 4. A advertência, versículos 4 a 7. A linha de ensino ao longo da qual o escritor da epístola foi conduzido pelo Espírito Santo
foi a constante referência ao Antigo Testamento. Nos 5 capítulos anteriores, ele citou 14 passagens e extraiu suas lições e advertências das antigas histórias e cerimônias. Portanto, é um tanto surpreendente que os expositores desta carta não tenham usado esse recurso como a chave para abrir a presente passagem diante de nós. Por falta disso, a advertência tem sido considerada difícil de explicar e de aplicar. Foi ela endereçada a meros falsos mestres? Ou pode aplicar-se ao fiel regenerado? Se esta última opção estiver correta, como essa advertência se harmoniza com o ensino presente em outras passagens que nos mostram que a vida espiritual do regenerado é a vida eterna, que não pode ser perdida e que, portanto, o livramento da morte eterna é assegurado ao que crê? A segunda grande advertência desta carta foi extraída do episódio do fracasso de Israel em Cádiz Barneia, Hebreus 3, 7 ao 4, 13. Será que esse assunto não estaria ainda presente na mente do escritor inspirado? Não seria essa passagem a chave necessária para entendermos aqui também a terceira grande advertência? Iluminação. Quando Deus estava comissionando Moisés para retornar do deserto para o Egito e guiar Israel em liberdade, Moisés respondeu que quando ele informasse os israelitas que o Deus de seus pais lhe tinha aparecido e tinha a intenção de libertá-los, eles perguntariam: qual é o seu nome? Êxodo 3,13. Isso implica que eles perderam o conhecimento do Deus de seus pais e de seu pacto com eles e seus descendentes. 50 anos depois, Josué lançou luz sobre isso, lembrando a seus filhos que seus pais, a geração a qual ele pertencia, serviram aos deuses do Egito. Josué 24, 14. 9 séculos depois, Deus, através de Ezequiel, confirmou isso, lembrando a Israel que seus pais não abandonaram os ídolos do Egito. Ezequiel 20, 6 a 8. Pois eles rapidamente fizeram um bezerro de ouro, que era uma forma principal de idolatria egípcia, e o adoraram. Israel tinha sucumbido aos ídolos à sua volta e tinha adotado a religião de seus opressores, muito possivelmente na esperança de que a opressão pudesse assim ser atenuada. Em consequência, eles estavam em trevas quanto ao seu verdadeiro Deus e seus propósitos para com eles. Mas, através de Moisés, eles foram, como diz o escritor, de uma vez por todas, iluminados. O dom celestial. Assim que Israel começou sua jornada com Deus no deserto, a questão da comida tornou-se urgente. O deserto não lhes deu pão. 900 anos depois, nos dias de sua apostasia mais profunda, o Deus deles lhes disse que seu coração havia sido tocado por essa iniciativa de fé. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Jeremias 2, 2. Embora o amor deles fosse apenas como o orvalho da manhã e passasse cedo. Oséias 6, 4. No entanto, na época foi sincero, e assim eles eram um tipo daqueles que dia a dia sentem algum amor verdadeiro, ainda que imaturo, ao Deus que os amou primeiro.
Em resposta à sua confiança e clamor, Deus lhes deu o maná. Eis que vos farei chover pão do céu. Êxodo 16, 4. Assim eles provaram o dom celestial. Esse dom que era um tipo do verdadeiro pão do céu. Jesus, o Filho de Deus, o dom de seu Pai para os homens famintos. João 6, 32. Duas considerações são vitais. A primeira, o verbo provar, é aqui usado em seu sentido menos usual de experimentar plenamente, apreciar a qualidade de uma coisa. O escritor já o usou em 2:9, quando disse que Cristo provou a morte, significando aquela profunda e completa experiência da morte que o Redentor suportou. Em nosso versículo atual, 6:4, Alford diz: provaram, participaram pessoalmente e conscientemente. O léxico Green diz: sentir, experienciar, experimentar. Westcott afirma: o termo Geusastai exprime um real e consciente desfrute da bênção apreendida em seu verdadeiro caráter. E por fim, Kremer declara que aqui a ideia transmitida é que essas pessoas, de modo prático e real, experimentaram alguma coisa. Portanto, aqui não se está fazendo referência a uma mera apreciação mental ou estética de Cristo, como acontece quando um reformador cético ou social reconhece seu valor moral. Aqui está sendo apresentado um verdadeiro prazer do coração, como apenas o regenerado pode experimentar. E isto é confirmado pela afirmação do apóstolo, 1 Coríntios 10, 3 e 4. A respeito de Israel no deserto, de que todos comeram a mesma comida espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, caminhava com eles, e a rocha era Cristo. É, portanto, evidente que, embora fossem tão carnais, eles eram pelo menos espirituais o suficiente para saber que participavam em seu homem interior dos equivalentes espirituais da comida e bebida materiais. Concluímos que aqueles de quem o autor inspirado escreve não poderiam ser pessoas realmente mortas para as coisas celestiais. Antes, no mínimo, tiveram apenas algum verdadeiro prazer consciente do pão celestial. A água viva. Logo depois da dádiva do maná, veio o ferir da rocha e o suprimento de água viva. Sobre a afirmação citada apenas em 1 Coríntios 10, 4, é claro que, em algum grau real, os israelitas foram feitos participantes do Espírito Santo. Ou seja, é claro que eles experimentaram alguma medida da graça do Espírito Santo. Referindo-se a esse período, Isaías, 7 séculos depois, disse: onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? O Espírito de Jeová lhes deu descanso. Isaías 63, 11 a 14. O fato de o maná e a rocha espiritual haverem acompanhado a eles durante toda a jornada ensina-nos que pão e água são as únicas provisões que Deus faz para seus filhos no deserto. Exigir mais do que isso é desastroso. Israel o fez. Quem nos dará carne a comer? Nenhuma coisa vemos senão esse maná. Números 11, 4 a 6. E sobre essa história o comentário divino é:
concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhe definhar-lhes a alma. Salmos 106, 15. Aqui, como em outras passagens, a água é um tipo que representa o abençoado Espírito de Deus, João 7, 38 a 39. Primeiro veio o maná e depois a água. Primeiro Cristo, o pão do céu, João 6. Depois o Espírito Santo, a água da vida, João 7. Primeiro o Calvário, depois o Pentecostes. E somente aquele que se beneficiou do sangue pode receber a água, que o escritor tinha em mente o receber definido e experimental do Espírito Santo, é mostrado pelo uso do particípio aoristo, genetentas. Eles se tornaram participantes em um ponto distinto e experimentalmente. A Palavra de Deus. Israel atingiu o deserto do pecado no 15º dia do segundo mês depois que eles saíram do Egito. Êxodo 16, 1. A próxima quinzena foi importante. Nela foram dados o maná e a água viva. Seguiu-se a luta contra Amaleque e Moisés, oficiando como juiz ao povo, e no primeiro dia do mês seguinte eles chegaram ao monte Sinai. Êxodo 19, 1. Ali Deus apareceu em glória e as pessoas ouviram sua verdadeira voz falando-lhes, ordenando-lhes estatutos e ordenanças, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Ezequiel 20, 11, 13 e 21. Porque este mandamento era para a vida, esta lei é santa, justa e boa, e espiritual. Romanos 7, 10, 12 e 14. Disso Israel tinha ampla experiência na medida em que eles obedeciam. Eles também, mesmo no antigo pacto, provaram a boa palavra de Deus, como para com Israel, para com os crentes hebreus, o mesmo havia sucedido. O sentido de gosto e sabor também se aplica aqui. As pessoas aqui, Hebreus 6:4, referidas, não tinham apenas experimentado, mas também reconhecido a bondade da palavra de Deus. Gilligan, Os Documentos do Novo Testamento, página 68. Portanto, Israel retratou o curso de toda a vida espiritual na nova aliança: redenção da ira pelo sangue, livramento da escravidão pelo poder, Cristo como comida para fortalecer, o Santo Espírito para refrigerar e revitalizar, e agora as palavras de Deus para instruir e regular. É de suma importância perceber que a lei no Sinai não foi dada para dar salvação e livramento da ira, tipificada pelo anjo da destruição, e de Satanás, tipificado por Faraó, mas sim para guiar e governar homens, que já tinham sido redimidos e libertos. O instrumento que revela a culpa, a lei, não poderia justificar, nem conceder vida aos mortos, mas poderia abençoar os que já haviam sido vivificados, se eles fossem obedientes. E o mesmo pode acontecer hoje, se o cristão prestar obediência amorosa às palavras de Deus. O santo do Antigo Testamento, ao andar em obediência, conseguia dizer: "Oh, como amo a tua lei! É a minha meditação todo dia." Salmos 119, 97. O santo neotestamentário pode dizer:
tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Romanos 7, 22. Tanto os filhos de Deus sob a lei quanto os hebreus e nós agora sob a graça provamos a palavra de Deus, que é boa. A ira vindoura. Mas havia outro privilégio que os israelitas experimentaram naqueles dias. Eles experimentaram os poderes de uma era vindoura, e o mesmo aconteceu nesta era do Evangelho. Sob a lei e sob a graça foram vistas obras poderosas que são um antegozo da era vindoura, ou seja, o milênio. A nuvem de glória, que não se espalhou nos ventos ferozes do deserto, era uma figura daquele domo de glória que é comparado à nuvem durante o dia e ao fogo durante a noite, no deserto, e que deverá residir sobre o monte Sião naquele dia vindouro, quando Jerusalém, o lugar onde está o trono de Davi, terá sido purificada. Isaías 4, 2 a 6. A presença pessoal e visível de Deus, sua orientação e proteção diária, constante suprimento de comida e bebida, vitória sobre os inimigos, cura de doenças, preservação da saúde, estas e outras demonstrações de poderes celestiais serão conhecidas e vistas mais plenamente na era de glória ainda por vir. Em uma pequena parte, elas foram conhecidas nesta nossa era, tanto em bênçãos espirituais como em bênçãos externas. Assim aconteceu especialmente no caso do início da nação de Israel e no início da carreira celestial da Igreja de Deus. Ainda assim, em todas as eras, esses poderes têm estado funcionando e serão mais amplamente conhecidos na era do milênio, através da total subserviência da natureza ao bem do homem, na saúde física e em outros aspectos. Mas não só através de atos de graça e bondade foram aqueles poderes exibidos, como também nos castigos sobre os infiéis de Israel, e assim é hoje, e assim será durante o milênio. Por isso, em 1 Coríntios 10, a correspondência entre Israel e nós da Igreja é feita demonstrando privilégios e advertências. Se nós, como eles, participamos de Cristo, somos também solenemente advertidos de que os mesmos castigos também podem nos alcançar, porque estas coisas aconteceram a eles por meio de exemplo e foram escritos para nossa admoestação, sobre quem são chegados os fins dos séculos. Versículos de 6 a 13. Ambos os aspectos, bênçãos e julgamentos, estão preditos para a era do milênio, em um mesmo versículo, Isaías 65, 20, e podem ser achados em outras várias passagens. Apostasia. Qual é então a lição para nós? Eles caíram. Parapípto. Aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A ideia em paraptem é a de deixar de lado o caminho certo, já que a ideia do amartanem, pecado, é marcar o alvo fora, sair do alvo. Westcott. Quando, portanto, em correspondência ao que é dito aqui, Israel desviou do caminho certo, em Cádiz Barneia, números 13 e 14. O caminho certo estava à frente, mas levava a montanha acima, com gigantescos defensores, descendência de monstros e ferocidade. A fé falhou, a coragem fugiu.
Então eles se afastaram e resolutamente se recusaram a subir. Assim, em Cádiz Barneia, eles caíram, e Deus viu e declarou que era impossível renová-los para uma mudança de mentalidade, isto é, torná-los depois obedientes e confiáveis. Qual foi o seu grito? Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Números 14, 2. Seria isso palavras impensadas ditas em um rápido desânimo por haverem aceitado a redenção? Qual foi a sua resolução? Vamos fazer um capitão e vamos voltar ao Egito. Algo sério aconteceu então. Acaso não vemos nessas palavras um forte impulso para desfazer a salvação efetuada pelo sangue do Cordeiro morto e colocar Moisés numa situação de vergonha pública, como se ele fosse um líder inseguro e fraco? Nisto, esses israelitas eram um tipo daqueles crentes regenerados de hoje que abertamente se afastam de Cristo e retornam a uma vida mundana para crucificar para si mesmos o Filho de Deus e colocá-lo em vergonha pública. Nós conhecemos casos como esse desses versículos. Em uma terra oriental foi nossa alegria levar a Cristo um inglês culto, de boa família. Desde o início, ele deu um excelente testemunho público, o qual manteve por vários anos. Depois, mais tarde, ele caiu na escuridão da teosofia e do ocultismo, onde havia vagado antes de sua conversão, e abertamente rejeitou o Filho de Deus e sua expiação. Porém, se ele tivesse morrido antes de uma queda dessas, ninguém poderia questionar a realidade de sua conversão. Mas visto que em todos os anos anteriores à sua apostasia ele tinha evidências adequadas para um convertido, alguma outra explicação para a sua queda deve ser encontrada, diferente daquela sugestão de que ele nunca nasceu de Deus, pois os fatos provam o contrário, e ele é apenas um dos muitos casos. Aqueles que prontamente oferecem essa explicação tão fácil devem refletir que alguns a quem eles costumam aplicá-la voltaram à fé depois de muitos anos, mostrando assim que realmente haviam nascido de novo. Foi assim com essa pessoa mencionada, e o célebre professor F. W. Newman é outro exemplo. No início da vida adulta, ele foi um discípulo sincero e dedicado, um companheiro de Darby e dos primeiros irmãos. Depois, por talvez 30 ou 40 anos, ele se tornou um líder cético, mas no final de sua longa vida, ele retornou à fé de sua juventude e foi escrito em seu próprio túmulo por sua própria vontade que ele havia morrido confiando unicamente no precioso sangue de Cristo para a sua salvação. Ninguém está, portanto, justificado em dizer com base em um entendimento errado desse texto que qualquer pessoa em particular está além da possibilidade de se arrepender. Não obstante, existem aqueles que morrem neste estado apóstata, e são estes a quem o texto de Hebreus 6 está se referindo. A condição terrível de dureza e ausência de arrependimento deles nesta vida é conhecida por Deus e nunca por nós. Dos homens de guerra, Calebe e Josué foram como a terra que dá a devida resposta às bênçãos enviadas pelos céus, e produz ervas que se encontram para eles, por quem também é lavrada. Os muitos outros eram como a trama que levava apenas os espinhos e os cardos da incredulidade e rebelião.
Estes últimos foram rejeitados por Deus. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Números 14, 23. Porque rejeitaram o dom especial de Deus. E quase como uma maldição foram estas palavras terríveis que eles ouviram seu Deus dizer: Eu vou feri-los com pestilência e deserdá-los. Versículo 12. E assim como o destino final de terras produtoras de erva daninha é ser queimada, assim foi dito a eles: Vosso cadáver será consumido no deserto. Versículo 23. Uma palavra que é usada mais de uma vez sobre Israel, quando mais tarde Deus estava rejeitando-os nacionalmente. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo, em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque Jeová os refugou. Jeremias 6, 29 a 30. Ainda será perguntado: será que tal apostasia pode ser possível em um filho real de Deus? Notemos que, primeiro, eles nasceram como herdeiros da terra, sendo filhos da aliança, e eles foram aqueles que foram realmente redimidos e emancipados. Segundo, para ter participação nos benefícios, a pessoa deveria ser verdadeiramente regenerada. Terceiro, embora eles estivessem perto de uma maldição, eles não foram realmente amaldiçoados. Seu nobre líder intercedeu por eles, e Deus disse: Eu perdoei segundo a tua palavra, mas deveras, como eu vivo, esses rebeldes não verão a terra. Assim como no caso deles, nosso grande sumo sacerdote livrou perpetuamente os seus da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Mas ele não nos poupará do castigo mais severo e perda mais dura, se tais tratos se fizerem necessários. Quarto, Deus fez com que eles nunca voltassem ao Egito. E eles pereceram no deserto, como um apóstata pode morrer em seu estado apóstata. Porém, para aquele lugar que mostrava a separação total de Deus, o Egito, não lhes era permitido voltar. Quinto, mesmo tendo perdido a mais completa das bênçãos oferecidas, ainda assim Deus, na mais admirável graça, ainda lidava com eles como seu povo e não como inimigos. Por isso lemos: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9. E também, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Atos 13, 18. Alimentou-os, vestiu-os, orientou-os e protegeu-os, fazendo por eles tudo, exceto restituindo a eles o direito de entrar na terra que haviam rejeitado. Foi assim que Rúben e Esaú também foram tratados por seus pais. Sexto, que em Hebreus o escritor considerava aqueles a quem ele escreveu como sendo santos genuínos. Está bastante claro nos versículos seguintes, capítulo 6, 9 a 12. Ele estava persuadido de coisas melhores acerca deles, embora os tivesse advertido dessa forma. Essa advertência não era acerca da salvação eterna em si, mas das coisas que acompanham a salvação. Não era com respeito ao escapar do juízo e da escravidão no Egito,
mas sim com respeito aos benefícios e perspectivas que acompanharam essa libertação. Pois, ao contrário da salvação inicial, provida pela redenção do sangue do Cordeiro, estas últimas ainda não estavam garantidas e poderiam ser perdidas. Da mesma forma que acontece quando o Santo Espírito deixa de lutar com os ímpios, assim está escrito acerca de Israel, sendo eles o povo de Deus. Eu disse: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 8-9. Eles eram o seu povo, seus filhos, cujas aflições ele compartilhou, dando-lhes divino amor e compaixão. Ele mesmo era seu Redentor, e aqueles aos quais ele redimiu, ele carregou como um pai carrega o seu filho. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, 10. E da mesma forma nós, cristãos, somos advertidos de que é possível não somente entristecer, mas também apagar o espírito. Será que temos refletido suficientemente sobre as consequências inevitáveis, presentes e futuras, que certamente surgirão como punição para um pecado tão grave? Certamente não será necessário acrescentar que as palavras, cujo fim deve ser queimado, não significam a perdição eterna dos que se desviam, pois o ato de queimar os espinhos e cardos traz benefício para a terra, em vez de arruiná-la, e isso constitui-se em uma imagem do mais severo castigo sobre o crente, como o meio santificador usado por Deus em sua disciplina final. Os espinhos se vão, mas a terra, mesmo sofrendo severamente, permanece. E embora a queima seja o último recurso do agricultor, ainda assim o alvo e resultado final são benéficos. Nosso Deus é um fogo consumidor, mas o mesmo fogo que destrói a escória também purifica o ouro. Embora concordemos que o processo seja drástico e precise de um longo período, a destruição da carne contribui, no caso de um filho de Deus, para a salvação do espírito, não da ira eterna que é assegurada pela cruz de Cristo, mas no que diz respeito ao dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 5. Interpretado dessa maneira, tendo a jornada de Israel como pano de fundo, essa passagem no capítulo 6 de Hebreus impõe as mesmas lições que vemos na segunda advertência presente nos capítulos 3 e 4. E assim como para com Israel, para com os cristãos na nova aliança. A rebelião, definida e persistente, pode induzir um estado de coração do qual não haverá reversão nesta vida. O limite de tempo para haver possibilidade de arrependimento no coração surge do exemplo de Israel, como nos é narrado nas histórias de Deus. Esse exemplo não se refere à questão da salvação eterna dos israelitas, assim como não está se referindo à questão da salvação eterna daqueles para quem a epístola está sendo escrita. A penalidade de tal rebelião pode incluir a. O desperdício da presente vida em uma experiência de vaguear pelo deserto. B. A morte física e prematura do corpo sob julgamento divino, conforme 1 Coríntios 10, de 8 a 10,
Atos 5, de 1 a 11, 1 Coríntios 11, 27 a 32, Tiago 5, 20, 1 João 5, 16 a 17, etc. C. A perda de Canaã, ou seja, o reino milenar e o direito da realeza que confere ao que vencer o direito de reinar. Apocalipse 20, 4 a 6, 21, 9, 22, 5. Essas possíveis penalidades, embora severas, não envolvem a destruição eterna de pessoas regeneradas. O tipo visto na história de Israel nos proíbe de pensar assim. Nenhum israelita conseguiu retornar ao Egito, de onde todos foram separados pelo sangue e pela água. Ninguém retornou para a primeira posição de condenados e sujeitos a morrer sem misericórdia. Assim também nenhuma pessoa regenerada pode retornar à condição perdida de não regenerado. Deus não irá sofrer tal prejuízo. Ele tem muito respeito para com o sangue de seu filho, mesmo que um crente possa repudiar seu valor. Nunca devemos pensar que a morte corporal de uma pessoa sob o julgamento de Deus necessariamente implique em sua morte eterna. Nem devemos conceber que a queima deva significar o fogo eterno, pois tais termos são usados com muito mais frequência na Bíblia para se referirem aos julgamentos temporais de Deus.